salve rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos falar aí sobre algumas notícias, né, referentes ao São Paulo. Que assim, que bom, né, ver o São Paulo aparentemente organizado, né. Um término de temporada, ainda falta ali uns 2 meses para acabar a temporada, né, aqui do futebol brasileiro. Mas mesmo assim, já um término de temporada sossegado, em paz para o São Paulo, para o torcedor são paulino. Sem aquele desespero de outros tempos, né? Porque dos últimos 10 anos pra cá, chegava nessa época da temporada ali, outubro, a gente tava agoniado, cara. Ou brigando pra não cair, ou se não brigando pra não cair, mas também já eliminado de todas as outras competições, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, alguns fiascos, né? Eliminações vexatórias para clubes menores. Então, basicamente, o torcedor são paulino ele conviveu com isso dos últimos 10 anos pra cá. E aí, nesse ano, cara, a coisa tá diferente. Nesse ano, a coisa mudou. O São Paulo ele vai encerrar a temporada com tranquilidade aí, sem nenhum tipo de susto. E com o título, né, tão sonhado da Copa do Brasil. Então, podemos dizer que essa temporada, cara, espetacular pro São Paulo. E assim, o que me chama a atenção é que, diferente de outros anos, o São Paulo ele tá fazendo algo que a gente não via. Sinceramente, o São Paulo ele já tá se planejando pro ano que vem, mesmo com essa temporada ainda tendo alguns meses. Mesmo ainda tendo ali um pouco mais de 2 meses, o São Paulo já tá com um pensamento ali de montar um time forte para a próxima temporada, montar um time forte pro ano que vem. Lista de dispensa já, com vários jogadores, pode ter certeza que... Eu até vou ver aqui, vou falar para vocês aqui, os jogadores que fazem parte dessa lista de dispensa, cara. Jogadores como Felipe Alves, Alexandre Pato, Valse. No caso do Valse, sinceramente, eu não sei se o São Paulo está fazendo a coisa certa, se de fato colocar ele na lista de dispensa, né? Pelo que está sendo divulgado aqui. O Valse eu ainda vejo potencial nele. Ele ficou parado alguns anos, né? Ficou parado aí uns 2 anos, cara. 2, 3 anos, sei lá. Ficou afastado, chegou a ser emprestado para o Juventude, não deu muito certo. Mas é um bom jogador. Tá voltando agora. Eu acho que o São Paulo pode tentar fazer algum contrato ali de produtividade, enfim. Pode ser um jogador importante ainda nesse time. Não dá ainda para descartar. Mas enfim, Rai Ramos, grande decepção. O Rai Ramos ele foi contratado por aquele gol, né? Que ele fez contra o Corinthians lá em Itaquera. Eu acho que se ele tentar mais 1000 vezes um chute daquele, ele não acerta. Então foi contratado por causa daquilo, não jogou bola. O São Paulo, às vezes que ele entrou em campo, foi muito mal, muito abaixo. E pro ano que vem o Igor Vinícius deve retornar, né? Então o São Paulo ele deve ter uma opção melhor ali na lateral direita do que o Rai Ramos, né? E também jogadores ali como o Natan, infelizmente, cara, não disse a que veio, aí subiu da base, as partidas bem discretas aí que ele tem feito pelo São Paulo. O São Paulo deve repassar o jogador, não sei se definitivamente ou algum empréstimo, enfim. O Mendes, né, que é outro, tinha alta expectativa em torno do futebol dele, o Rogério fez, né, o São Paulo contratar o atleta. Com o Rogério ele jogava, mas pelo jeito o Dorival não aprecia muito o futebol do jogador. Ele é até bom, cara, ele é até um jogador de potencial, só que eu acho que nesse esquema aí do Dorival, ele termina se tornando ali uma das últimas opções possíveis, né? E devemos confiar no Dorival, cara. Então, se ele tá optando por deixar o Mendes de lado, é porque ele tem os motivos dele. E também o Pedro Vilhena, né? O Pedrinho, moleque da base, teve pouca rodagem no time de cima, o São Paulo deve emprestar. Marcos Paulo, esse daí eu nem lembrava, mas estava no São Paulo. E o Erisson, né, e o David. Então, assim, eu concordo com boa parte dessa lista. Muito provavelmente essa, de fato, é a lista de dispensa do São Paulo. Então é isso, rapaziada, que me chama a atenção. O São Paulo ele tá se planejando, cara. Ele tá se programando já para a próxima temporada. Em outros tempos, era uma bagunça total. Faltando 2 meses ali para encerrar a temporada, cara, o São Paulo ele nem falava em lista de dispensa. Até porque, pô, tava desesperado muitas vezes brigando para não cair, tava numa situação onde
não poderia desviar o foco, né? Pensando aí, porque se falasse, né, se deixasse a entender que tal jogador seria dispensado, aí que os caras fariam corpo mole mesmo. Então o São Paulo só conseguia fazer lista de dispensa no final mesmo da temporada ou já no início da temporada seguinte. Isso quando fazia lista de dispensa. Então fazia muito tempo que eu não via o São Paulo trabalhando com calma, projetando de fato o ano que vem. E assim, se livrando, né? A maioria desses jogadores que eu citei aqui, muitos deles recebem um alto salário. Então o São Paulo se livra de jogadores que não conseguem produzir, jogadores que não vêm sendo aproveitados pelo Dorival, vai abrir espaço, né, na folha salarial e aí consegue, de repente, pensar em contratações, jogadores, é como o Dorival disse, ele só quer contratação, cara, se for do nível ali, Lucas e Rames Rodrigues. Ele já deixou isso daí claro. Ele já deu a letra já para a diretoria do São Paulo. Ele quer um time mais forte ainda no ano que vem. Ele não quer que o São Paulo contrate porcaria. Claro que não vai dar para contratar todos os jogadores ali acima da média. Lucas e Rames Rodrigues são acima da média. Mas o que ele disse ali é como quem diz, pô, eu quero pelo menos mais uns 2, 3 jogadores ali que você olha e fala, opa, esse daí é titular, ou então, no mínimo, chega para brigar diretamente pela titularidade. Então, além do Eric, que o São Paulo já contratou, o Eric é uma aposta, né? Um moleque novo ainda, tá jogando muita bola lá no Ceará. Parece que é bom, vamos ver se ele vai aguentar o peso da camisa. Mas o São Paulo deve sim se reforçar com jogadores, pô, num nível bacana. O São Paulo ele tá querendo renovar com o Dorival. O Dorival ele só vai renovar, rapaziada, se ele vê que de fato o São Paulo vai apresentar para ele ali um projeto vencedor. Embora ele tenha conquistado o título e tal, mas o São Paulo ele precisa ter um time mais forte ainda. Tá se falando aí no, no Everton Ribeiro, né? Ainda é uma questão ali. Alguns falam que tal time tá interessado nele, outro time. Enfim, o São Paulo tá na jogada, seria um jogador bacana. O Everton Ribeiro ainda acrescentaria muito, cara. Com certeza, apesar da idade dele já ser um pouco elevada, mas é só ver o caso aí do Rafinha. Jogador que muita gente torceu o nariz quando veio pro São Paulo, muita gente não gostou. Muitos torcedores não aprovaram, falaram, esse cara tá velho, que não sei o quê, fim de carreira. Porra, deu a volta por cima. Ele foi mal no Grêmio e no São Paulo, hoje em dia é um dos principais jogadores. Tomara que fique pro ano que vem. Se ficar pro ano que vem, dá uma tranquilidade à lateral direita. Tem o Igor Vinícius ali também. Agora, se o Rafinha se aposentar, aí o São Paulo já tem que contratar um lateral direito do mesmo nível, até melhor. Time que sobe o sarrafo, time que consegue título, time que é campeão, tem que manter o nível. Então, também está se falando aí no Jorginho. Isso daí é mais boato mesmo. Na questão ali do Everton Ribeiro, de fato, o São Paulo tem um interesse nele. Mas o Jorginho é mais boato mesmo, porque ele já jogou com o Lucas, ele já falou pro Lucas que ele é São Paulino, que quando o Lucas viesse pro São Paulo, era só chamar que ele ia querer vir, e ele tá num mau momento lá no Arsenal. Ainda é algo que é só uma hipótese, estão só cogitando, mas pode ser que por trás disso tenha um interesse do São Paulo. Só do São Paulo estar ventilando ali jogadores acima da média, rapaziada. Jogadores que, porra, no futebol brasileiro sobra. Isso daí já é espetacular. São Paulo já está saindo da mediocridade. Em outros tempos a gente estava falando ali de jogadores de time do interior e tal. Então, assim, só de ver o São Paulo pensando em melhorar o seu time, pensando em ter jogadores do mesmo nível, até melhor do que um Rames, do que um Lucas, isso daí já é um fator extremamente positivo. E para mim, o maior reforço do São Paulo, independente de quem o São Paulo contrate, para mim o maior reforço do São Paulo é a manutenção aí do Beraldo. Espetacular essa renovação de contrato, mais 5 anos, né, até o final de 2028. Isso não quer dizer que ele vá ficar no São Paulo mais 5 anos. Eu acho que se bobear ele sai do São Paulo ano que vem. Só que aí entra a questão da multa rescisória. 60 milhões de euros, rapaziada. Seria a maior venda da história do futebol brasileiro no que diz respeito a um zagueiro. Então, por mais que ele saia do São Paulo no ano que vem, quem quiser contratar vai ter que desembolsar um caminhão de dinheiro. E é assim que monta time forte. É assim que volta a brigar por título, ganhando dinheiro, vendendo bem. Não se livrando ali das suas joias por qualquer migalha, como é o que acontece com o Corinthians. Então, interessante, cara. Bacana essa postura do São Paulo. Tô gostando do que eu tô vendo. E espero que isso daí, de fato, dê resultado. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários.
Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.